Olá, sejam bem-vindos ao grupo Reflexões Analíticas, aliás, ao canal. Nós também temos um grupo e um blog. Mas aqui é o canal do YouTube, chamado Reflexões Analíticas, onde nós temos por objetivo proporcionar às pessoas alguns elementos, informações, conhecimentos que possam lhes auxiliar nesse processo de autoconhecimento, autoeducação, enfim, nas linhas do conhecimento de si mesmos. Hoje nós estamos aqui trazendo para vocês uma nova empreitada, uma proposta de trabalho, onde nós estaremos patrocinando o grupo Nosso Lar, que é um grupo visando o estudo do livro. Bem, mas antes de nós começarmos a falar a respeito, a trazer para vocês os dados, as informações, vamos fazer uma oração, rogando a Jesus, a Deus, o amparo para as nossas atividades e também para essa nova proposta e para todos. Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico e orientador de todos nós, no dia de hoje em que nos reunimos, trazendo esta proposta de abertura do estudo do livro Nosso Lar, dos nossos irmãos André Luiz e Chico Xavier, vimos te rogar as tuas bênçãos, Senhor, para todos nós, nos pedindo ainda abençoar esta empreitada, esta proposta, que possamos ter o amparo e assistência amiga para perseverarmos até o fim da nossa proposição, que é o estudo, a leitura do referido livro. Lembrando do grupo Nosso Lar no WhatsApp, te rogamos as tuas bênçãos para todos os seus membros e sobre as tuas luzes, que possamos vir a compreender aqueles ensinamentos, aquelas orientações que o nosso irmão do mundo maior, André Luiz, traz através de Chico Xavier, para os quais, já antecedentemente, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, possam essas alcançar esses corações de onde eles estiverem, e quanto a nós outros, vos pedimos que possamos receber aquele estímulo e aquele apoio para conseguirmos alcançar o fim da jornada. Agradecido por tudo, vos pedimos abençoar a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, como nós estamos dizendo, nós fizemos essa proposta, alguns corações se interessaram em realizar e incentivar a leitura do livro Nosso Lar, que é um livro de André Luiz, através de Chico Xavier. Antes de a gente falar um pouco mais a respeito do livro, a proposta de trabalho é mais ou menos o seguinte: nós vamos fazer a leitura de cada capítulo, sendo que o livro Nosso Lar ele é composto de 50 capítulos e 2 prefácios. Então, a ideia é que a gente consiga ler um capítulo por semana. Os capítulos do livro não são muito grandes, são pequenos, no máximo 4 páginas. Um capítulo maior gira em torno de 4 páginas. Geralmente é duas, três, e estourando muito 4 páginas. Ou seja, 2 folhas. Então é pequeno. Nesse prazo de uma semana, que vai configurar 8 dias, acredite, seja suficiente para a gente poder ler. Então, a ideia é a seguinte: nós vamos fazer um vídeo, resumo do capítulo, e comentando aquelas passagens que a gente considerou um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. E nós vamos aproveitar e postar aqui no canal reflexões analíticas, que aí outros que não quiserem participar do grupo, mas que quiserem acompanhar esse trabalho, também vão ter essa oportunidade. Lembrando que
nós não vamos fazer um estudo detalhado do livro, não, porque aí demandaria bem mais tempo, seria algo muito mais complexo, mais abrangente. Então, não é isso. A ideia do grupo é que ele seja dinâmico. Nós vamos só trazer, vamos dizer, um apoio, uma sustentação, um incentivo à leitura do livro, ao mesmo tempo que nos propomos auxiliar aquelas pessoas, os participantes, os membros do grupo Nosso Lar, tirando as dúvidas deles, trazendo algum esclarecimento, fazendo alguma pontuação, alguma indicação, na medida também que houver solicitação. Porque se ninguém participar, está tudo ok, aí é por isso mesmo. Mas na medida que as pessoas, olha, Carlos, eu não entendi essa passagem aqui, o que significa essa palavra, o que significa isso que foi dito, aí nós vamos esclarecendo. Mas isso será feito no grupo. E lá, ou será feito através de texto ou de áudio. Se é algo que demanda uma resposta rápida, aí é texto. Mas se for algo que vai necessitar de uma resposta mais demorada, mais ampla, um pouco mais complexa, a gente passa o áudio. Então, a ideia é essa. Nós teremos, a gente vai startar o trabalho de domingo a domingo, então os membros vão ter 8 dias, ou seja, de domingo a domingo, para poder fazer a leitura. Então, no domingo que iniciar, a gente posta o primeiro vídeo a respeito do prefácio do Emmanuel, por exemplo, que é o primeiro prefácio do livro, fazendo um resumo dele e trazendo explicação de algumas partes. Apesar do que o prefácio, no caso em específico, estamos ainda assim pensando como fazer. Por quê? Para nós, a linguagem do Emmanuel ela é bastante complexa. Para quem já tem um conhecimento, uma bagagem, fica fácil de entender o que ele coloca. Mas para quem não tem, principalmente para quem não é espírita, ou para quem está lendo o livro pela primeira vez, ou tomando contato com esses conhecimentos, aí fica um pouco mais difícil entender as colocações e as observações que o Emmanuel traz. Então aí eu estou assim, ainda na dúvida se faz algo mais longo, mais abrangente, explicando mais passo a passo, particularmente o prefácio do Emmanuel, e também tem um prefácio do André Luiz, mas o prefácio do André Luiz é um pouco mais simples, não tem muita complicação, não. Ou se a gente faz também um resumo. Então, a ideia não é fazer um trabalho esmiuçado ou detalhado do livro, não. É isso que eu estou falando para vocês. É fazer um resumo do capítulo, comentar aqueles pontos que consideramos mais difíceis, mais complexos, postar o vídeo, liberar o vídeo aos domingos e passar o link para o grupo. Aí quem quiser acessa o vídeo, assiste lá, ou ouve, ou escuta, né, as explicações e vai ler o capítulo durante a semana. Isso para quê? Fazendo isso, a gente está dando uma bagagem, alguns elementos, alguma sustentação para a pessoa, quando for ler o capítulo, entender melhor ali aquelas passagens, o que está sendo dito. Então já é um facilitador para quem for ler. E na medida que forem surgindo dúvidas, perguntas, algum motivo de esclarecimento, se alguém quiser comentar alguma coisa, isso aqui eu achei interessante, ou isso me tocou mais, ou fiquei... Aí posta no grupo lá. Se for algo que precisa de esclarecimento, a gente explica. Se não, vamos ver o que foi colocado, o que foi postado, se está correto, beleza. Se tiver, ok, sigamos em frente. Então, esta é a ideia desse trabalho, dessa proposta no estudo do livro do Nosso Lar. Então, é algo bastante assim, simples, teoricamente, né? E esperamos que seja algo dinâmico, então, dentro dessas linhas. Gostaria de falar alguma coisa, Argentina, até aqui? Tudo ok? Tranquilo, né? Você deixou claro que esse trabalho é simplesmente para um entendimento do livro Nosso Lar, né? Porque muitas pessoas já me procuraram e falaram assim, eu li e não entendi nada, estou achando aquilo livro tudo ficção científica, igual ficção científica. Eu falo, não, mas me explica, me fala onde está a sua dúvida, porque realmente o primeiro contato fica difícil mesmo a pessoa acreditar que aquilo tudo é real, entendeu? Uhum. A nossa vida aqui que é fictícia, lá no plano espiritual que é a vida real. Então, como eu já conversei com muitas pessoas, já expliquei, vai ser ótimo esse estudo para facilitar
principalmente para o novo, né? A pessoa que está tendo conhecimento agora. Então, a ideia é exatamente essa, dar esse suporte para os interessados. Então, nós vamos abrir espaço para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, ou seja, é um veículo, uma ferramenta, um meio que as pessoas possam tirar esclarecimentos, se esclarecer. Olha, isso aqui eu não entendi, foi colocado isso, esse mesmo, não é? Ou seja, tirar as dúvidas que tenha a respeito do livro e do texto e do assunto também. Então, pode falar. Outra coisa que eu lembrei agora é que a pessoa não precisa de acanhar, ficar acanhada para fazer pergunta. Ou porque, lógico, está tudo novo para a pessoa. Então, ela não precisa de se sentir aquém para perguntar, entendeu? Para escrever as dúvidas. Não entendi isso, não sei o que significa essa palavra, o que está acontecendo, o que é mentor, o que é isso, o que é aquilo. E a gente vai deparar com muitas palavras, igual quando eu comecei também, há 35 anos atrás. Muitas palavras eu não entendi, custei a entender, tive que ler muito, porque eu não tive esse suporte. Uhum. A ideia é exatamente essa, por isso que nós falamos que o grupo é dinâmico, ou seja, vai depender das manifestações e das participações dos seus membros, ou daqueles que estão fazendo parte desse trabalho, desse estudo. Se a pessoa se sentir acanhada, ou constrangida, ou sem graça, ou porque vai se sentir ferida no seu orgulho, não quer demonstrar que não sabe, que não entendeu, aí perdeu-se tudo. Então, a pessoa não pode ter esse tipo de coisa, nem alimentar esses sentimentos, que não são bons para a própria pessoa. E a pessoa tem que ter a liberdade e também fazer aquele esforço de humildade de perguntar. Se não entendeu, pergunte. Então, o grupo é dado inteira liberdade da pessoa se manifestar, olha, eu não entendi isso aqui direito, e a gente vamos explicar tantas vezes quanto forem necessárias. Então, nesse sentido, todos os membros vão ter que ter paciência uns com os outros, porque é normal que uma determinada pessoa tenha um pouco mais de dificuldade de entender aquilo, até mesmo porque a Vicentina está lembrando ali, é um assunto para a maioria, de repente, é um assunto novo, a pessoa nunca ouviu falar disso, nunca teve contato com essas informações, às vezes fica um pouco mais complexo. Então, a gente vai ter que ter paciência também, ali os participantes, de entender as manifestações, a participação dos outros, e até, de repente, vir você contribuir, ajudar a esclarecer ou explicar o assunto aí para todos. E lembrando que é natural essas dúvidas. Né? Sim. Super natural. Claro. A pessoa pode escrever, se ela não quer passar áudio, ela pode escrever e perguntar. Não entendi essa frase, não entendi essa colocação. Sim. A Vicentina lembrando muito bem ali, um detalhe, gente, em mente é o seguinte, nenhum de nós nascemos sabendo. Ninguém nasce sabendo. A gente pode até nascer com umas certas intuições, já uma tendência, ou já nascer já tendo uma facilidade de entender determinados assuntos, ou trazendo uma certa bagagem assim, que ajude a pessoa a, de repente, a lidar com um determinado assunto. Por exemplo, eu mesmo, a primeira vez que eu ouvi falar de reencarnação, para mim foi tranquilo, porque quando eu vi a explicação, vi tudo, falei, gente, é isso. Então, isso indica que parece que já anteriormente já tive contato com essa ideia, já aceitava essa ideia, isso para mim já era uma verdade, uma realidade. Então, alguns de nós podemos trazer esses facilitadores internos, mas isso é um facilitador. Não significa que a gente saiba, ou já nascemos sabendo. Então, é natural, e através da pergunta, através da investigação, da busca, que a gente se esclarece, compreende e entende. O importante é compreender, é entender. Porque, com base nisso, eu vou poder analisar, vou poder fazer aquilo que é chamado de cotejar, ou seja, fazer comparação. Comparar uma coisa com a outra e, poder, a partir daí, poder definir. Ou seja, vir a fazer a minha escolha do que eu considero mais correto ou menos, o mais errado e tudo mais, fazer essas graduações, essas definições. Ok? Bom, acho que em termos gerais de trabalho é isso. Vamos aproveitar agora e fazer algumas rápidas explicações em torno do livro. Bom, Chico Xavier, acho que não precisa falar muito, todo mundo já conhece, é amplamente divulgado quem foi, o que ele fez, sua contribuição,
que ele deu ao mundo e a todos nós, particularmente ao movimento espírita, à sociedade, enfim, acho que não precisamos estender muito sobre isso. Bom, e André Luiz? Quem foi André Luiz? Bom, nesse aspecto, existem grandes controvérsias, existe até uma polêmica, particularmente no movimento espírita, de saber quem foi André Luiz. Porque André Luiz é um pseudônimo que o autor espiritual utilizou para poder fazer ou trazer as suas obras ou aqueles conhecimentos, aquelas informações que ele estava tendo acesso na vida, no mundo espiritual. Ou seja, o nosso lar é tipo de uma biografia que ele faz de si mesmo. O que ele vivenciou, o que ele passou, o que ele experimentou, o que ele estava aprendendo, o que ele pôde observar. A partir dessa vivência dele, ele quis trazer ao mundo essas informações que eu estava aprendendo, vivendo ali, ele foi permitido. Mas aí ele não se apresenta com seu verdadeiro nome, ele utiliza um pseudônimo. Segundo algumas histórias, ele vem conversar com o André Luiz, ele é trazido para o Emmanuel faz a apresentação e fala, olha, esse nosso irmão, ele vai trazer algumas obras através de você. Aí o Chico pergunta assim, mas como que eu te devo chamar? E nessa época o Chico dormia com o irmão dele no quarto. Aí o André Luiz olha assim para o lado, o irmão estava dormindo, e pergunta para o Chico, esse aí como é que chama? Aí o Chico fala, é o André Luiz, que é meu irmão, o André Luiz. Aí o Espírito diz para ele, então a partir de hoje você pode me designar, me chamar de André Luiz. Daí nasceu o nome do André Luiz. Bom, pode falar, Cíntia. Muitos estudiosos falam que o André Luiz, quando arranjou o pseudônimo, esse livro foi escrito em 1936. Como ele, acho que é 36 mesmo, ou 34, não sei. Como ele tem muitos parentes ainda que moram aqui no Brasil, ele arranjou esse pseudônimo exatamente para não se comprometer com os familiares, né? Porque aí tem muitas particularidades. À medida que a gente for estudando o livro, a gente vai ver a convivência da família, as situações deles, então fica mais, resguarda mais, né, o pseudônimo. O que ocorre? O Chico veio a ser processado por questões de direito autorais e pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um jornalista e ele começou a escrever diversos livros através do Chico com seu nome original. Aí a família desse jornalista e escritor Humberto de Campos entrou na justiça contra o Chico e contra as editoras que publicavam as obras, pedindo para elas o direito autoral. Então, houve todo um processo na justiça, e aí o movimento espírita e o Chico, com a editora FEB em particular, conseguiu vencer o processo. Aí, a partir desta data, o espírito passou a se chamar Irmão X, simplesmente Irmão X, porque assim não dá essa questão de processo e tudo mais. Bom, então, e o André Luiz veio a psicografar esses livros após esse acontecimento. O que nos leva a crer que, de repente, uma das motivações dele a adotar esse pseudônimo é exatamente isso mesmo. Um dos motivos. Outro motivo é isso que a Vicentina falou. Como ele ainda tem familiares aqui no mundo, se ele colocasse com o seu nome, ele fica um pouco ruim. A família, de repente, se sente constrangida, ganha, como fala, assim, visualização, ganha notoriedade. É confuso. O ser humano, realmente, nós ainda somos bastante complicados em muitas áreas. Ele não sabe respeitar os outros. A partir do momento que a gente não sabemos nem respeitar a nós mesmos, respeitar os outros também é difícil. Bom, enfim. E, continuando, existem algumas controvérsias, então, quem foi o André Luiz? Alguns dizem, foi Carlos Chagas, outros, tem um outro grupo que defende a teoria que foi Oswaldo Cruz. Existem vários grupos defendendo que um ou outra pessoa que tenha sido o André Luiz.
Bom, eu vou compartilhar com vocês aí um rápido trabalho aí que vai facilitar um pouco nessa questão aí. Bem, existe um estudo ainda não publicado, isso era para ter sido publicado, não foi, eu não sei exatamente os motivos e as razões de não ter sido, do Luciano dos Anjos, foi um dos amigos do Chico, que fez todo um trabalho investigativo, de pesquisa, em torno do assunto, e a conclusão, inclusive, o próprio... Como é que chamou aquele rapaz lá que psicografava junto com o Chico? Que fez projeciologia? Wagner? Que Wagner? Wagner psicografou com o Chico, Vicentinho? Marisa Menezes? Ai, meu Deus do céu. Bom, tem um médium aí que psicografou vários livros junto com o Chico. Inclusive tem alguns... Valdo Vieira, isso mesmo. O Valdo Vieira veio até a confirmar com o Luciano dos Anjos a identidade do André Luiz. Ele foi um médico carioca chamado Faustino Esponcel. Se alguém... Nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre isso, inclusive aqui está falando, tá vendo? Alguns falam que ele tenha sido Carlos Chagas, outros falam que ele foi Miguel Couto, outros Oswaldo Cruz, outros Francisco de Castro. Então, existem diversos aí defeitos de pessoas que tenha sido, mas na verdade ele foi esse médico carioca Faustino Esponcel. Bom, quem tiver interessado, os participantes lá do grupo Nosso Lar, só entrar em contato comigo ou pedir no grupo que a gente envia esse trabalho aí, onde vocês podem ter mais detalhes aí dessa questão. Os que não estiverem participando do grupo, acredito que se vocês fizerem uma pesquisa no Google, colocando aí o verdadeiro André Luiz e Luciano dos Anjos, vocês encontrarão esse material aí. Tem ele em diversos formatos aí pela web. Esse trabalho era para ter sido publicado, até hoje não foi. Tem os motivos, a gente não entende bem, né? Bom, isso também não importa. Enfim, é isso em torno do que é André Luiz. Bem, esta é uma questão assim que também não tem tanta importância. É só uma questão de só menos importância. O mais importante é o que ele narrou, o que ele explicou, o que ele apresentou, o que ele nos informou. Isto sim que é importante. Bem, sobre isso, você queria falar mais alguma coisa? Não. Ok? Eu, particularmente, acho que ele é esse médico lá do Rio. Não, ele é o Faustino Esponcel. Eu acho. Ele foi ele mesmo. Bem, outro detalhe é que o André Luiz ele vem a escrever 13 livros, mais ou menos assim, em sequência, através do Chico. O primeiro livro foi O Nosso Lar, e depois ele escreveu mais 13. Esse conjunto de livros é conhecido como a série André Luiz. Depois dessas 13 obras que fecha esse trabalho do André Luiz, ele escreveu outros livros de mensagens e até escreveu outros livros, até mesmo em parceria com Emmanuel e com outros espíritos. Mas a obra principal desse autor são esses 13 livros, que se inicia com o livro Nosso Lar e termina com o outro livro chamado E a Vida Continua. E o mais interessante, que é o último livro, E a Vida Continua, é que deveria ser até o primeiro, porque ele é o mais fácil de todos eles. É o mais simples de você entender, da série é o mais simples. Inclusive, tanto o livro Nosso Lar quanto o livro E a Vida Continua tem filmes que traduzem as duas obras com os mesmos nomes de Nosso Lar. Ok. Bem, a outra apresentação que nós temos a fazer é o seguinte. Sobre o livro. Nós já falamos algumas coisas aqui. O livro o livro Nosso Lar é tipo de uma biografia do André Luiz. Então ele vai nos contar, vai narrar o que ele vivenciou, o que ele experimentou no seu retorno ao mundo espiritual.
pelo que ele passou, o que ele sentiu lá, como é que foi esse encontro com o outro lado. Ele, de alguma forma, ele era materialista, não acreditava na vida após a morte. Então, para ele foi um choque constatar que a vida continuava, que a morte não existe. Então, todos esses depoimentos, então, o livro nosso lá é tipo de um depoimento. Aliás, todos os livros da série do André Luiz são depoimentos que ele vai vivenciando, que ele vai experimentando nesse mundo invisível, nesse mundo também designado de mundo espiritual, ou nessa dimensão espiritual, conforme a gente quiser designar. Mundo espiritual, dimensão espiritual, mundo invisível, dimensão invisível, mundo extracorpóreo, tem diversos nomes a gente pode designar isso. Mundo dos espíritos. São palavras que definem uma situação, uma condição, um estado de ser. Em síntese, é isso. Bom, retornando aqui ao livro, então ali o André Luiz vai narrar as suas experiências. E ele vai vir a ser acolhido numa cidade espiritual que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, e essa cidade tem um nome, Nosso Lar. Daí é onde ele vai dar nome ao livro em homenagem à cidade espiritual que o acolheu, onde ele foi acolhido, onde passou a viver, recebeu instruções, recebeu ajuda, recebeu apoio. Então, o nome do livro é em homenagem a essa cidade. Essa cidade, logicamente, no mundo espiritual, ela fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Agora, um ponto interessante, também importante de entender, é o seguinte: existem as cidades espirituais que, como o Nosso Lar, por exemplo, onde os seus habitantes, eles são voltados para o bem. Ou seja, são aquelas pessoas que vão viver naquele lugar ali, que buscam o interesse e a proposta de se melhorarem, do crescimento, do autoconhecimento. Então, a proposta da cidade é nesse sentido. Se nós não temos essas propostas, a gente quer ficar gozando dos prazeres, das satisfações, vai ser mais difícil a gente ser acolhido e abrigado numa cidade dessas. Então, tem essa cidade, vamos dizer, são cidades da luz, ou cidades daqueles espíritos que buscam o conhecimento, o esclarecimento, a sua própria melhoria, sua própria transformação. Da mesma forma, existem as cidades do submundo. É lógico que entre a cidade submundo e uma cidade superior, desses espíritos, bons espíritos, a diferença é enorme. Porque a cidade igual ao Nosso Lar é uma cidade toda organizada, muito bonita, o próprio André Luiz vai narrar isso, é uma cidade assim, espetacular. Existe toda uma urbanização, toda uma organização, todo um padrão de beleza, de esplendor, de maravilhas, que a gente ainda não encontra no mundo. Agora, as cidades do mundo inferior, do mundo espiritual inferior, aí não. Elas são sombrias, elas são degradantes, são piores do que as nossas favelas nas regiões mais difíceis do nosso país. Então, são cidades assim que trazem aquele aspecto de feiura, de agressividade, realmente são cidades sombrias mesmo. Essas cidades vão guardar aquelas pessoas, aqueles corações ou aqueles espíritos, tudo é a mesma coisa, porque todos nós somos espíritos. Isso é um detalhe também que é interessante já falarmos aqui. Todos nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo. Nós não somos um corpo. Nós estamos usando um corpo por um tempo. E esse corpo vai ficar, é aquilo que o livro Gênesis, lá da Bíblia, o Gênesis mosaico, vai falar. Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Quando ele expressa isso lá no livro Gênesis, lá, Deus dizendo a Adão e a Eva, significa que o nosso corpo veio dos elementos da terra. E para os elementos da terra, ele irá retornar, ele irá voltar. Isso indica que nós não somos um corpo, nós somos uma alma, um espírito. Portanto, quando perdi até a minha linha de raciocínio, o que ele estava falando? Das cidades inferiores? E das cidades superiores?
Bom, isso, cidades superiores e cidades inferiores. Muito bem. Então, qual a diferença entre nós e aquelas pessoas que estão no mundo espiritual? É que nós estamos usando um corpo de carne e eles já não possuem mais este corpo de carne. Então, no mundo espiritual, a gente vai encontrar pessoas igual a nós, os mesmos interesses, com os mesmos desejos e tudo mais. Com essa diferença que a gente está colocando. Nas cidades onde os bons espíritos habitam, aquelas boas pessoas, são pessoas que têm interesse de trabalhar o seu crescimento, a sua melhoria, o seu esclarecimento, a sua transformação, a nível emocional, psicológico e espiritual. Já nas cidades sombrias, não. Lá vai abrigar aquelas pessoas que têm interesses de viver os prazeres, as satisfações, essas questões, vamos dizer, terra a terra, essas questões do mundo, essas satisfações materiais, a busca das suas próprias vivências, do seu próprio egoísmo. Em síntese, seria mais ou menos isso. Bem, em linhas gerais, acho que mais ou menos tudo isso aí. Não tem muito mais a ser acrescido. Você gostaria de falar alguma coisa mais a respeito do livro? Eu acho que você tem um tempo, você nem pegou o prefácio já do livro. Não, aí o prefácio é outro vídeo, é outro. Hoje não vai ser esse trabalho. Hoje é mais ou menos comentar sobre o livro de uma forma geral. Hoje nós estamos falando, o livro é uma homenagem. O nome do livro é uma homenagem à cidade espiritual Nosso Lar, que fica sobre a região do Rio de Janeiro. Então, existem várias cidades espirituais pelo mundo. Geralmente, as cidades de maior porte têm essa cidade. A cidade espiritual que fica sobre a região de Belo Horizonte é chamada Novos Horizontes. Tem a outra cidade chamada Alvorada Nova, que é uma das cidades mais antigas até do planeta. E essas cidades ficam nas regiões espirituais. Bom, mas mais lá para frente a gente entra em mais detalhes sobre isso aí, que agora é só uma coisa introdutória mesmo, não há necessidade. O importante do livro Nosso Lar é que o André conta o despertamento dele em outra dimensão. Que para ele, que achava que o catolicismo falava que lá você vai viver lá com os anjos, e vai viver da forma que a maioria das pessoas acham, foi um baque muito grande. Foi muito, ele conta lá no decorrer dos livros, assim, o desespero dele, quando ele viu que ele estava acordando, que ele estava acordado, e que não estava esperando aquilo que foi falado, que a igreja, principalmente a igreja católica, como a maioria de nós viemos da igreja católica, que o berço católico falou, não, você está perdoado dos seus pecados. Então, vai mostrando, né, essa diferenciação e o enfoque que ele dá quando você já está lá, aí já é mais lá na frente, quando você já sabe que você desperta no plano espiritual, facilita bastante. Bom, em que pese isso que o Vicentino está colocando ser verdadeiro, está correto, só um detalhe. O André Luiz, no próprio livro mesmo, nós vamos ver isso, ele se coloca como materialista, então ele era ateu. Ele diz lá claramente que ele frequentava a igreja católica, isso que o Vicentino está colocando ali, mas ele não era aquele católico realmente religioso, que na religião, aceitava a religião, praticava. Ou seja, ele é com muitos de nós, que vamos à igreja apenas numa questão de forma, pro forma, só para mostrar para a sociedade, e a gente acha que com isso estamos enganando a Deus e a vida, os outros, e podemos enganar muitas vezes, mas a gente não engana a própria consciência. Isso aí não há como. E quando a gente retorna para o mundo espiritual, fica um pouco mais difícil, onde a gente vai se deparar com a grande realidade da vida e até acerca de nós mesmos. Bem, em síntese, gente, é isso. A gente queria apresentarmos nesse vídeo apenas a proposta do trabalho, como é esse trabalho, e fazer uma rápida apresentação da obra e de tudo. E nós já estamos entrando em muitos detalhes além do que seria que a gente estava querendo e prevendo. Pode falar? Ok. Bom, então, como a gente sempre faz também, a gente sempre termina com uma prece. Vamos continuar nessa proposta, nesse hábito. Orar sempre é bom. Como o grupo é novo, né? Podia explicar porque a gente faz a prece no início e no final. Né?
tipo de uma atividade? Bom, gente, a gente tenta lembrando ali os motivos e as razões porque nós fazemos as preces no início e no final das atividades. O pessoal do grupo Nosso Lar é um pessoal novo, está tendo contato pela primeira vez. Para quem já acompanha os nossos trabalhos, a gente já explicou isso. Bem, para isso, nós vamos indicar para vocês um vídeo no canal Reflexões Analíticas. Se só procurarem aí, é chamado Quem Sou Eu e apresentação do canal Reflexões Analíticas. Nesse vídeo lá, nós explicamos detalhadamente os motivos e as razões pelas quais nós fazemos as preces no início e no final das atividades, e porque é interessante a gente estar sempre orando, ou rezando, ou fazendo preces. Todas essas três palavras, orar, rezar e prece, designam a mesma coisa. Essa busca da nossa conexão com o mais alto, com Deus, com as regiões superiores da vida. Então, nesse vídeo, está bem explicado lá, detalhado, e até também interessante, porque lá vocês vão saber um pouco sobre nós, quem somos nós, e quais são os objetivos e as finalidades do canal Reflexões Analíticas. Então, a gente recomenda esse vídeo aí, só vocês recorrerem lá, ok? Muito bem, vamos então agradecer a Deus. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico de todos nós, ao finalizarmos esse trabalho de introdução a essa nova proposta de estudo do livro Nosso Lar, te agradecemos, Senhor, pelo amparo, pela assistência dos nossos mentores e orientadores espirituais, e vos pedimos ainda, se as nossas propostas são sinceras e verdadeiras, abençoá-las. Que todos nós, participantes deste grupo Nosso Lar, possamos contar com o amparo desses amigos mais esclarecidos do mundo superior, nos auxiliando a entender e ajudar outros a entender essa obra tão interessante e importante para todos nós, para o nosso despertamento espiritual. Assim, Senhor, nos pedimos abençoar os membros do grupo Nosso Lar, abençoando a todos nós e espalhando estas bênçãos para toda a humanidade e, particularmente, para todos aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir de futuro em nosso canal. Abençoe todos esses corações, que assim seja. Bom, obrigados a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que venha a ser úteis a vocês. Abraços, tchau.